uma visão, ele já apareceu, uma visão. Você está ótimo para o Dia da Ação das Graças. Oi, Bruna. É um prazer Tudo estar aqui com bom? você, com seus seguidores. Obrigado pelo convite. Eu estava ouvindo você falar do Thanksgiving. Exatamente. É um dia que tem um símbolo, né? Eu acho que a gratidão, ela é uma parte do nosso coração, ela tem que estar presente na nossa vida todos os dias, mas se a gente conseguisse usar esse canal, esse portal de gratidão, é, alguns minutos por dia na nossa vida, a gente tem uma virada energética interessante. Eu sei que você não concorda com nada disso. Não é bem isso. Eu acho assim, Bruna, eu dei aula há 25 anos de mestrado e doutorado na PUC aqui em São Paulo, de filosofia da religião, né? Uhum. E assim, eu deixei o mestrado e doutorado, não aguentava mais a CAPES, o MEC, a burocracia, essa baixaria toda. Fiquei só no pós-doc. Mas assim, então eu estudei um pouco esse tema da gratidão. Por exemplo, em teologia se fala que a melhor teologia é que começa agradecendo, né? É, Agradecendo por existir, agradecendo pelo mundo, por tudo. Eu só acrescentaria uma coisa: agradecer alguma coisa sempre implica em a gente perceber que nós recebemos coisas muito mais do que nós merecemos. e No nós temos o sentido, quê? Desculpa, repete. recebemos algo que muitas vezes é muito além do que a gente merece. Ah, Então, não, se a eu não sou dessa filosofia, não. eu sei que você não é, mas o que eu estou dizendo é que assim, o vínculo com a graça, como diz o próprio termo, é a gente receber de graça e não por merecimento. Porque se a gente recebe o que merece, é um salário, não é de graça. Né? Por isso que em teologia se fala que a possibilidade de você agradecer alguma coisa, a gratidão que você falava, é algo que só funciona quando a gente sabe que na realidade recebeu de graça e não porque isso vai fazer nos sentir bem, mas sim porque a gente deve agradecer. Mas é Claro, super importante agradecer, sem dúvida. existem duas coisas interessantes nisso que você disse, assim, que eu pego, que uma delas, eu acho que, assim, a palavra gratidão, para mim, ela significa uma comunhão com o todo, né? Não importa como você chame esse todo, mas existe um todo em volta de nós. Nós não somos uns seres desconectados, nós temos uma imensa conexão, muito maior daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente consegue ver, né? Então, essa comunhão com esse todo, essa comunhão com a natureza que nos cerca, essa comunhão energética com aquilo que a gente não conhece, eu chamo de gratidão. Para mim, É, isto é um princípio de fluxo, de canalização com uma força entendo. maior do que nós, que torna a gente, é, dimensiona a gente no tamanho real que a gente tem, né? É só você olhar o grande espaço onde habitamos, né? O espaço mesmo, o universo. Então, dá Infinito. uma dimensão às pessoas que nós somos e, ao mesmo tempo, nos conecta uns aos outros. Ou seja, essa gratidão, ela implica em compaixão, ela implica em empatia, ela implica em você olhar o outro. Por outro lado, eu não concordo com nenhum tipo de religião que coloque na nossa vida, e a gente conhece, a gente faz religiões comparativas, isso acontece muito nos dogmas, né? Essa ideia de que nós somos devedores, essa ideia de que nós temos que ir pelo arrependimento, pela dor. Eu não acho que esse é o caminho que responde às nossas questões. Eu acho que a gente tem que se livrar da dor. Aí nós vamos ter uma grande discussão pela frente, eu sei, porque eu acredito que a gente tem que achar essa paz de espírito, essa conexão com o todo, por caminhos mais naturais e não por caminhos impostos por essas doutrinas que são aprisionantes. Eu também não sou nenhum cultivador de dor, nenhum cultivador de achar lindo o arrependimento.
não sou nem um pouco religioso, não acho que faz bem você se sentir culpado. Eu só acho que as coisas são um pouco mais complicadas que isso. Por exemplo, natureza, de fato, a gente é insignificante dentro da natureza. O espaço é infinito, cego e indiferente a nós. Indiferente a tudo que existe dentro dele. E natureza, assim, câncer é tão natural quanto qualquer outra coisa. Então, a natureza não é... Diga. Será que é? Será que não é provocado por todas as químicas, por todas as interferências, por todos os nossos movimentos artificiais e deturpadores e de distorção? Acho que não. Quimicamente, não há nenhuma evidência na oncologia que isso exista. E, em segundo lugar, Bruna, eu falei câncer, mas eu podia ter falado qualquer outra coisa. Na realidade, o que eu estou falando é de finitude. A finitude é tão natural quanto as árvores. Ah, sim, a finitude, sim. Entendeu? E eu falei câncer só porque é uma palavra curta para expressar uma ideia de que faz parte da natureza tanto a alegria quanto a dor, faz parte da natureza nascer e morrer. E nós, normalmente, sofremos muito com a ideia de morrer, com a ideia de finitude. E o câncer é simplesmente um dos instrumentos, é um processo de um corpo que cresce e de alguma forma, torna o órgão especificamente disfuncional e se espalha, né? E do meu ponto de vista, e acredito que do ponto de vista da oncologia em geral, a ideia de que nós provocamos... Tudo bem, você pode comer um alimento que seja cancerígeno. Você pode ter uma atitude que seja uma atitude frequentar um lugar, ter um tipo de hábito, sei lá, fumar cigarro, beber, encher muito a cara de droga, né? Essas coisas acabam, de alguma forma, agenciando de forma acelerada o processo de adoecimento e morte. Mas a morte é tão natural quanto o nascimento. E aí aparece a dor, né? De qualquer jeito. Mas aí entra uma questão da morte ser vista como uma coisa ruim. Eu acho que a finitude pode ser vista como uma coisa muito boa. No entanto, o câncer ou qualquer doença que é uma distorção do nosso sistema, né? O câncer são células desordenadas. É o caos, a desordenação de células que descontrole, que tem um descontrole para que esse corpo cresça. Eu não estou dizendo que nós provocamos, porque isso, além do câncer, nos daria uma culpa, né? Mas eu estou dizendo que nós vivemos numa sociedade que tem feito graves, perigosas, violentas interferências na natureza e que nós estamos pagando as consequências, um pouco na ignorância, um pouco na displicência, na negligência, na conivência e por aí vai. Então, a gente não está e nunca esteve numa sociedade perfeita, mas, e obviamente, pelo contrário, se você, como o Krishnamurti dizia, não é saudável estar bem adaptado a uma sociedade doente, né? Se a gente tem uma sociedade doente, é claro que você vai ter uma reação a isso. Então, é claro que você não está nesse plano coeso, né, com tantas distorções, e você as vê. E, de certa maneira, você vai aprender a se proteger disso da sua forma e buscar alternativas. E aí vem uma série de posicionamentos e questionamentos. Mas eu acho que a finitude não tem a ver com isso. A finitude é o nosso tempo aqui nesse planeta e a nossa capacidade de tirar dele, extrair dele algum conhecimento, alguma evolução, alguma expansão como seres humanos. O fato é que as pessoas tentam adiar a finitude a todo custo. Tentam o quê? Desculpa. Adiar a finitude a todo custo. Adiar ela do ponto de vista sinal da que elas saúde. Estão gostando, sinal que elas estão gostando da vida, né? É claro, é óbvio. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, não me parece real que a finitude esteja aceita pelas pessoas de forma tão sublime assim. Basta ver na pandemia, o pânico em relação à pandemia, o desespero, a paranoia.
Então, talvez a diferença entre o que você está falando e o que eu estou falando é que eu estou olhando isso de uma forma em que eu não acredito nessa evolução toda, entendeu, Bruna? Você sabe. Eu não acho que a gente evolui tanto e não há nenhum dado que prove que a gente evolui tanto. Acho que a gente tem diferenças. Durante muito tempo, quando você estuda pré-história, nós ficamos obcecados por mortos. A gente cultivava os mortos, eles viravam nossos ancestrais divinos. Na Grécia e em Roma, no Neolítico, se dava comida nos túmulos, se enterrava as pessoas dentro de casa. Você tinha que ter filho para cultivar você depois de morto. Eles acreditavam que a gente estava... O morto, a alma do morto, o espírito do morto estava ali. E hoje nós temos uma Até os pertences, né, do morto continuavam e pagavam a entrada dele para um possível paraíso ou um inferno. Então, isso era muito sério. Se você não tivesse filho, você ia virar um demônio, porque eles acreditavam, especificamente na Grécia e em Roma, que o morto que não era cultivado pelos seus descendentes, eles viravam demônios. O mundo mudou muito, de fato. Hoje em dia, por exemplo, filhos são passivos. As pessoas não querem ter filhos, certo? Elas não querem ter filhos porque filhos custam caro, geram problemas, você perde o controle do dia a dia. E, nesse sentido, a gente percebe que ocorrem mudanças, de fato. A gente já teve uma percepção da relação morte e vida de um modo, né? Agora a gente tem uma outra percepção a ponto de que a ideia de filhos é uma ideia que gera trabalho. Isso é um fato estatístico. As pessoas, quando podem, cada vez menos têm filhos. Então, eu não acredito em nenhuma grande evolução. Acho que às vezes a gente acerta numa coisa, erra em outra, avança numa coisa, isso gera problema, entendeu? Eu não tenho uma percepção evolutiva nesse sentido. E você, como ser humano, desde que você veio para cá, você acredita que você não evoluiu nada? Não, eu acho que... Primeiro, não sei se a gente pode partir de uma experiência de uma pessoa para generalizar. Não, eu não estou generalizando. É uma pergunta super pessoal. Você não precisa fazer disso um gráfico. Não vou fazer um gráfico. É particular. Eu não estou fazendo um gráfico. Eu só estou dizendo isso porque é muito comum generalização a partir de exemplos individuais. E isso é muito comum hoje, inclusive. Eu vou te dar um exemplo. Alguém pode dizer que, por exemplo, sei lá, jovens hoje estão mais conscientes porque estão trabalhando numa ONG na África, tá? Dá um exemplo banal, sei lá, um clichê. Esse jovem provavelmente foi trabalhar lá porque ele tinha condições materiais de fazer isso, ele não precisava trabalhar em telemarketing, ele não precisava dividir os custos da casa com os pais, ele talvez tivesse até pai e mãe, então ele consegue, sei lá, passar um mês em alguma cidade do planeta trabalhando, treinando a língua estrangeira e depois voltar. A gente não pode entender, me parece, que um nicho de comportamento específico como esse descreve uma evolução de comportamento de uma geração toda. É por isso que eu dei esse exemplo. Agora eu posso te responder. Se eu não acho que eu evolui nada, bom, é claro que hoje eu consegui realizar uma profissão do jeito que eu queria, eu consegui ter resultados da forma que eu queria, eu consegui ter uma família do jeito que eu queria. Agora, eu não leio isso como evolução, eu leio isso como... Não, isso é ser bem-sucedido em propostas. A evolução é outra coisa, é descobrir um propósito. Então, mas assim, eu não acho que todo mundo tenha propósito, eu não acho que o universo tenha propósito, eu não acho que exista um propósito maior. Agora, eu acho que algumas pessoas conseguem ter algum propósito na vida, inclusive porque muitas vezes elas têm condições prévias que deram a ela a viabilidade de pensar a vida em termos de propósito. A grande maioria das pessoas, o propósito delas é conseguir sobreviver, comer, não morrer com violência na rua, sei lá, esse tipo de coisa mais afeito a... Pagar as contas, né? Pagar as contas temas da vulnerabilidade, né? Uhum. Temas da vulnerabilidade em geral. Agora, propósito, sei lá, quando eu, no 5º ano de medicina, decidi que eu queria ser filósofo, eu tinha um propósito. O meu propósito era porque eu fazia perguntas que não eram as perguntas que meus colegas faziam nas aulas para os professores em medicina.
né? Mas, e aí eu fui buscar meu bando, digamos assim. E acabei conseguindo realizar aquilo que eu queria, apesar de que muita gente que segue filosofia não necessariamente segue o mesmo trajeto que eu segui. Agora, Claro, o conhecimento da medicina ficou comigo, né? De alguma forma. claro. Então, o Mas meu olha, erro, entre aspas, mas teve olha, frutos. olha que interessante, né? É, duas coisas que você falou. Primeiro, a medicina, né? Onde pessoas ali, que a gente até faz bastante homenagem, e agora na pandemia eles são nossos heróis anônimos. Por exemplo, não estou nem falando dos médicos, mas dos enfermeiros. Os enfermeiros que fazem 2, 3 turnos, têm uma realidade brutal, têm dificuldade pra caramba, não são reconhecidos, não têm praticamente passam invisíveis, mas quando eles têm propósito, e eu conheço uma grande maioria, assim, porque a gente faz um trabalho nos hospitais, eles fazem uma diferença brutal na Com vida dos certeza. pacientes. Porque é o enfermeiro, o médico vai, passa lá, vê tudo bem, não sei o quê. O enfermeiro é aquele que vai lá, pega na mão, você está bem, eu estou aqui. O enfermeiro com propósito Eu sei, é transformador. Então, isso para eu você sei. ver que mesmo com uma realidade brutal, a pessoa pode ter um propósito respondendo aquilo que você disse que a realidade bruta nos torna brutos. A Não, realidade eu não disse isso. embrutece. Não, Eu não só disse. terminar. Só terminar. A Eu disse. realidade embrutece, eu concordo, a realidade embrutece. Mas o propósito pode dar dignidade e expansão a qualquer realidade. Tá? Seguramente. Mas eu não Seguramente. disse isso, que a realidade acontece. Eu Não, disse que eu mesma estou afirmando isso. determinadas realidades diminuem o escopo de escolhas. Foi isso Eu que eu acho que estava a falando. tendência da realidade é nos embrutecer. Ela A é gente dura. não. Ela é dura. Sem dúvida. Por outro lado, na hora que você, que é um cara questionador e que busca grandes questões e respostas que na medicina não estavam sendo questionadas e muito menos respondidas, e você busca a filosofia, né? Tem muita gente dentro dos nichos da realidade que há por aí que acham que fazer filosofia é um luxo, que a Eu filosofia acho. é uma arte de ficar pensando e cadê, né, a Eu acho. palpabilidade. Então, Eu acho que você é um luxo. percebe como existe uma contradição entre as duas coisas ditas aqui? Não, olha, sem dúvida nenhuma, a contradição sempre existe em todo lugar, né? Porque mesmo no caso dos enfermeiros ou dos médicos, apesar deles terem sido cantados, muita gente não queria, ficava tenso quando sabia que tinha enfermeiro e médico no seu prédio, né? É, Apesar de ter gente cantando a favor deles, a contradição também estava presente no fato de que muita gente, inclusive teve eventos de metrô e tudo mais, em que profissionais de saúde não podiam deixar claro pelo seu vestimento, pela sua roupa, de que eles estavam constantemente em contato com o vírus no hospital, porque muita gente ficava tensa com isso e com medo. Então, contradição essa sempre é a há. brutalidade, né? Agora, o que eu falei, na verdade, sobre a filosofia, a rigor não tem nenhuma contradição, porque eu disse que algumas pessoas têm condições prévias de fazer determinadas escolhas. Eu tive porque eu tive condições prévias. Então, eu Uhum. consegui fazer determinadas escolhas que me levaram a uma escolha específica, que é, de certa forma, um pouco luxuriosa ou É, luxenta, digamos assim. Porque se ser filósofo e você conseguir realizar seu trabalho não é muito comum, inclusive no Brasil, que é um país bastante pobre e precisa de uma série de outras coisas. Agora, a ideia de que o filósofo ele normalmente fica, sei lá, pensando só, é uma ideia um pouco dissociada da verdade, porque o pensamento é um ato concreto na realidade. Você escreve, você dá aula, você participa do debate público, claro. você é um instrumento e um agenciador de ideias, e isso é completamente prático. É que, num olhar um pouco mais assim, imediatista, pode parecer que não seja, mas a realidade é. Mas eu entendo que muita gente olha e diz, pô, ser filósofo é coisa de gente chique, luxuosa, alguma Não, coisa. mas um filósofo é um grande agente de transformação. Ele dá um monte de sentido
a questionamentos. Um filósofo é essencial, a filosofia é essencial para a sociedade, o pensamento é essencial para a sociedade, né? Imagina uma sociedade que não se pensa. Como o embrutecimento entraria, seria uma avalanche, né? Agora, a gente tem conversado e a gente, né, fala assim, a gente é muito diferente. E, ao mesmo tempo, a gente se dá muito bem. Eu te pergunto assim, quando você vem com o pessimismo, com o niilismo, que a gente vai entrar no tema de hoje, que são os pensamentos negativos, você busca alguma coisa que está em você ou você acha que isto é a única maneira de ver as realidades que existem por aí? Não, eu não penso nem que está em mim, nem que é a única forma. Eu acho assim, por um lado, acho que a coisa é um pouco mais enrolada do que isso. Por exemplo, durante a pandemia, muita gente que se diz otimista reage de forma profundamente paranoica. Eu acho que tem algumas características que denotam um pessimismo prático. Uma delas é a paranoia, né? Quando você acha que tudo vai acabar, você acha que ninguém vai sobreviver à pandemia, você acha que é claro que cada perda de vida é um absoluto. Você não tem como fazer estatística, não tem o que relativizar. Cada vida é um absoluto. E, portanto, quando é perdida, é uma perda absoluta, né? Tanto para quem veio a óbito, quanto para quem perde o ente querido. Mas pensando em termos conceituais, ou pensando em termos históricos e tal, essa é uma pandemia, como muitas outras que a humanidade viveu e que provavelmente viverá muitas outras no futuro, porque epidemias e pandemias sempre assolaram o mundo, principalmente no mundo globalizado, em que as pessoas gostam de ter produtos rápidos, gostam de circular de um lugar para o outro, gostam, sei lá, de ir na natureza no Vietnã, gostam de experimentar o deserto da Mongólia, certo? E para isso você tem que ter voos bons, rápidos e tudo mais. O pessimismo, enquanto tal, Bruno, assim, na filosofia, você sabe que numa aula de filosofia, se você usa a expressão otimismo ou pessimismo, provavelmente o professor vai dizer para você, não use porque elas são muito vagas. Então, assim, o pessimismo, o olhar negativo ao qual você fez referência, eu diria o seguinte, primeiro, você tem um filósofo no século XIX, na Alemanha, que é o Arthur Schopenhauer, né? Que ele bem não pessimista. um filósofo super importante, mas não é o único filósofo que me formou e tal. Mas ele tem uma percepção de que a natureza, a natureza à nossa volta, é muito dominada por um impulso cego, insaciável, e que entra em conflito consigo mesmo, que era um só, né? Ele chama de a vontade, né? E, portanto, muitas vezes isso é visto como pessimismo em relação ao fato de que grande parte da história da filosofia foi concebida como uma busca de harmonia, uma busca de racionalidade, ou a busca do logos, como se falava na Grécia. E o Schopenhauer, o Thomas Mann dizia que ele foi o primeiro filósofo que teve a concepção de homem como ser adoecido. Concepção essa que o próprio Freud é herdeiro, né? Na teoria das pulsões e tal. Então, essa não é a única forma, respondendo a você, não é a única forma que eu vejo a realidade das coisas, mas eu acho que é uma forma importante de se ver, principalmente quando a gente vive num mundo como o nosso, que é muito dominado pelo marketing. E o marketing, ele acaba o tempo inteiro vendendo cada pessoa, vendendo cada ideia, vendendo o otimismo, porque o pessimismo é ruim para os negócios. Você não consegue fazer negócios com pessimismo. Você precisa falar. Vou interromper, desculpa. Mas já a igreja, algumas igrejas, elas pensam exatamente o contrário. Deixar as pessoas com medo, assustar e deixá-las pessimistas em relação ao futuro é o melhor negócio do mundo. As igrejas enriquecem com isso. Na verdade, esse pessimismo que você fala das igrejas não tem muito a ver com Schopenhauer especificamente, ou qualquer outro filósofo associado a uma visão um pouco mais trágica. Esse pessimismo das igrejas, ou de algumas, né? Não acho que hoje a gente consiga generalizar isso, inclusive mesmo no âmbito da Igreja Católica. Claro. Mas quando esse pessimismo aconteceu, ele estava, na verdade, a serviço
de você, de alguma forma, investir naquilo que diziam para você, para que o verdadeiro otimismo acontecesse, que era o otimismo no mundo eterno, da vida após a morte. Então, aquilo que a igreja falava, tomando como exemplo de clichê a Idade Média, estava diretamente vinculado à ideia de salvação da alma e de uma posterior vida melhor do que aqui. Aliás, isso é bem o que o Nietzsche fala, e que isso fazia com que as pessoas vivessem de modo ressentido, como Nietzsche fala. Né? Então, a ideia mais específica que eu dizia é que hoje em dia a gente encontra, sei lá, gurus se dando muito bem com propaganda de bancos, por exemplo. Todo mundo de mãos dadas, falando do futuro, de que tudo é muito lindo. E aí eu resumiria essa ópera da seguinte forma, Bruna. Eu acho que na filosofia existem... isso é uma teoria de um economista americano chamado Thomas Sowell. Ele faz uma espécie de síntese dizendo que existem, grosso modo, duas grandes concepções de ser humano. Tá? Existe uma concepção que vê o ser humano com uma natureza irrestrita, ou seja, a gente é capaz de tudo ao longo do tempo, a gente é capaz de aperfeiçoar infinitamente, a gente é capaz de cada vez ser melhor, a gente é capaz de fazer o mundo cada vez mais lindo, resolver todos os problemas. Existe uma outra concepção de ser humano que ele chama de restrita. Né? Essa concepção restrita, ela está ligada à ideia de que nós temos recursos, sejam sociais, sejam psicológicos, sejam históricos, biológicos, finitos, restritos. E que, portanto, a gente está sempre se batendo com esses limites aqui e ali. Eu acho que essas duas concepções, há alguma consistência nisso, de que elas são concepções que você, às vezes, Você encontra, às vezes, pensamentos que estão mais de um lado, mais de outro. Às Mas vezes, elas também são complementares. Elas também são complementares. Em que sentido você fala que elas são complementares? No sentido que é o seguinte, você é um ser humano de recursos finitos, você em si já é um ser humano finito, portanto, obviamente todos os seus recursos são finitos. Você é cercado por uma natureza de recursos finitos. Por exemplo, se acabar a água do planeta, ou se a gente poluir toda a água do planeta, a nossa espécie não sobrevive. A água é um recurso essencial, imprescindível e finito, né? E, portanto, existe essa finitude presente, e a gente tem que ter maior consciência dela, inclusive para trabalhar a favor disso de alguma forma, né? A favor no sentido de lutar contra o desperdício, etc. Por outro lado, você é um ser humano em expansão e que pode sim melhorar e transformar a sua realidade. E eu acredito que, como muitas doutrinas apresentam, muitas religiões, e é o curso da história, né? Todo mundo como você, que é um grande estudioso e sabe, nós temos, mesmo que a gente não tenha chegado onde deveria, ou não esteja bem, ou esteja passando por péssimos momentos, né? Mas se você olhar para trás, hoje a gente denuncia a escravatura. A escravatura é denunciável, ela é pagável como um crime. Pela história da história, né? Você pode ir para os gregos, você pode ir para onde for. A escravidão era parte da vida, não existia essa discussão. Existia elite e escravos, acabou, você nasce um ou nasce outro. Então, eu acho que tem uma evolução, sim. Uhum. Eu acho que a gente pode voltar a ter escravatura em algum momento da história da humanidade, dependendo de como as coisas andarem. Por exemplo, acho que a gente não há nada que prove que não, porque teve sociedades que teve mais escravos, sociedades que não teve nenhum, sociedade que permaneceu durante muito tempo, como aqui no espaço de tempo da escravidão negra, né, africana. Agora, veja, eu acho que esses comportamentos eles dependem muito dos ambientes materiais. Se você vai, por exemplo, para 20 mil anos atrás, e aí você vai, por exemplo, pensando aqui numa paleontóloga francesa chamada Marilène Patoux-Massis, ela vai se opor a teorias muito comuns, dizendo que a vida da espécie humana no Alto Paleolítico seria muito violenta. É comum se dizer isso. Né? E que de lá para cá a gente foi evoluindo para posições menos violentas. A Patoux-Massis, ela tem livros em que ela vai analisando achados arqueológicos de feridas,
indícios de pancadas na cabeça Uhum. e perfuração de corpo, coisas assim. Tem muito material nesse sentido. E ela tem uma teoria, ela não é a única que tem, mas assim, ela tem uma teoria de que a vida, na verdade, no período do Alto Paleolítico, em que a gente era caçador-coletor e a população era muito baixa, né? Uhum. Ela acha que não há nenhuma prova a favor da tese segundo a qual o Alto Paleolítico nômade era muito violento. Pelo contrário, ela acha que a violência começou a existir de forma mais premente na história da espécie, aí no caso da pré-história, quando a espécie paulatinamente começou a se sedentarizar e a partir da vida sedentária ela começou a domesticar animais, ela começou a fazer plantação e foi lentamente entrando na agricultura e isso aumentou inclusive a reprodução. Começaram a ter mais filhos pelo simples fato de que ficavam mais parados. Os Uhum. nômades tinham menos filhos porque ficavam menos parados. Não é que eles ficavam viajando o mundo inteiro, eles circulavam num território mais restrito. Então, eu lembrei da Patou Matiz pelo seguinte, porque a ideia de que a humanidade vem linearmente evoluindo, não acho que a gente pode ter tanta certeza disso, porque talvez a gente tenha momentos onde tem mais população, momentos em que tem mais possibilidade de ascensão social, momentos onde aumenta a competição, e isso pode gerar mais violência, mais situação de tensão. Então, a minha percepção da história, Bruno, é uma percepção absolutamente não hegeliana. Eu não acho que a gente está evoluindo, o que não significa que a gente está piorando, entendeu, Bruno? Eu não acho que a gente está piorando. Eu não acho que a gente está. Eu não acho que a gente vive na pior época da humanidade, tampouco. O que eu acho é que não existe um processo incremental. Eu não concordo com o Steve Pinker, tá? Não concordo com a tese dele de que os bons anjos da natureza humana fazem com que a gente fique cada vez melhor. Eu acho que existem fatores exteriores, materiais e tal, que podem pôr em funcionamento determinadas características humanas, certo? Que são Eu, en- transhistóricas e transculturais, e isso pode criar problemas. Em outros momentos, isso pode diminuir. Entendeu? É isso que eu penso. Então, eu não acho que isso é pessimismo, eu acho que é simplesmente não pensar de forma hegeliana. não, eu entendo, mas ao mesmo Entendeu? tempo é uma discussão do início do poder no mundo, né? Como o poder começa dentro do homem? Por que num instante um precisa ou quer, ou, enfim, dominar o outro? Né? Se você pega assim, a natureza, o bom selvagem, Do para Rousseau. algumas pessoas ele é pueril, para algumas pessoas ele é vital. Você pega uma criança, a criança nasce feliz. Você mesmo, que é uma pessoa hoje resmungante, mas você nasceu uma criança Eu sorridente, não sou feliz. resmungante. Eu estou Eu não, brincando. eu não sou resmungante. Nem um pouco. Não, né? Tá bom. Não. Eu só tenho uma visão da realidade um pouco mais Mas você, negativa. criancinha, era mega feliz, concorda? Eu não sei. Alegre, cheio de esperança, cheio de humor, cheio de Olha, alegria mesmo. Uhum. eu acho que isso é verdade em algumas crianças, dependendo do ambiente em que elas vivem. Tem crianças que têm muitos sofrimentos. Hoje em dia, tem crianças de 3, 4 anos fazendo terapia, Mas né? aí já é interferência do. Nós estamos falando do Bom Selvagem do Rousseau. É o Eu sei. começo. Eu não E em acredito nesse seguida você bolsonaro. tem a interferência da sociedade sobre a criança. São Eu duas sei. coisas muito diferentes. Eu não acredito no Bom Selvagem. Assim, eu não Eu acredito no Bom imaginei Selvagem. que você não acreditasse, claro. Eu sei. Eu não acredito nem que a criança nasça um anjo e que ela seja cheia de bons sentimentos, porque inclusive ela nem sabe direito o que ela é, né? E não acredito que tenha existido em lugar nenhum do mundo alguma época em que o homem fosse completamente doce e bondoso. O exemplo que eu te dei da paleontóloga francesa, no entendimento dela, o que diminuía a violência era justamente porque os bandos eram muito pequenos, você não tinha como acumular coisas, a vida era muito precária, A certo? geografia distante, né? Gigantesca. Então, eles estavam muito separados um dos outros, certo? Eles estavam muito separados e isso diminuía tanto o intercâmbio de todos os tipos, né? Comerciais, como a gente pode falar grosso modo, quanto diminuía também o risco de tensões.
Mas havia relação entre os bandos, inclusive por conta de reprodução. Porque às vezes você precisava ter mais mulher, às vezes você precisava ter mais homem para conseguir reproduzir e ampliar o número de filhos, porque os filhos saudáveis eram ativos na sobrevivência, na caça, na coleta, né? Na lida, inclusive, com crianças Para o menores. grupo, importantes para o grupo, assim como o alfa, né? Assim como... Não, agora, eu acho que o poder, o surgimento do poder, eu, durante muito tempo, e continuo um pouco simpático à utopia anarquista, apesar de que eu sou simpático à utopia anarquista porque eu não gosto de burocracia, e eu vejo muitas vezes pessoas defendendo mundos lindos e são enormes burocratas no dia a dia, adoram isso. Na universidade é todo dia. Defende-se um mundo lindo, maravilhoso, mas se adora a burocracia. Né? Então, eu sempre fui meio simpático assim, ao anarquismo, apesar, inclusive quando era moleque, fui de fato me definia como anarquista e tal, mas eu acho que é muito Já é um difícil. bom começo, né? Eu acho que é muito difícil, Bruna, se imaginar uma sociedade completamente sem poder. É muito difícil. Esse homem e essa mulher que não precisa de mecanismos exteriores de contenção não existe. E quanto mais ele acha que é assim, mais perigoso ele é. Isso não significa que você tem que ficar prendendo todo mundo o tempo inteiro, que a gente não tem alguma mobilidade interior, mas o poder é uma espécie assim, de mal, muitas vezes necessário, e que a gente tem que limitá-lo. Essa é a vantagem da democracia, porque é um poder limitado institucionalmente dentro dele mesmo, né? Bom, obviamente eu nem vou colocar aqui uma coisa que você vai detestar, mas vou colocar. Coloque. Obviamente, então, você não acha que a busca de uma... Entenda assim, a felicidade intrínseca e individual, ou seja, é apenas uma conexão de autoconhecimento com você mesmo, a compreensão até das suas limitações, né? Não significa com aquilo que a sociedade te oferece para você ir lá consumir, não é isso. É uma conexão profunda com você mesmo que te traz um estar feliz, um Dasein feliz no mundo, né? Você não acha que isso, de alguma maneira, é um poder? Olha, Bruna, eu acho que, primeiro, essa ideia de felicidade é muito recente na história da espécie, tá? A gente viveu sem muita noção do que é indivíduo durante a maior parte do tempo. Eu acho que essa noção de felicidade individual que a gente tem hoje, ela é, inclusive, fruto da sociedade. Eu não acho que existe ser humano sem sociedade. Eu acho que, às vezes, quando a gente pensa numa sociedade como uma coisa ruim, a gente está, de certa forma, organizando certas características da sociedade que a gente considera malignas e indesejáveis. Mas o ser humano, ele está o tempo inteiro em interação. Ele é um ser social, lógico. Ele tá o tempo inteiro em interação. Agora, especificamente com relação a essa ideia de felicidade que você falou, eu tenho a impressão que hoje muita gente sofre e fica infeliz buscando a felicidade. Porque, infelizmente, e provavelmente você concorda comigo, grande parte da felicidade hoje é definida como atingir certas coisas. Atingir bens materiais, né? Tem até, voltando a quando eu falava do Schopenhauer lá, o Schopenhauer escreveu um livro em que ele pensava a felicidade, né? E aí ele define a ética dele. Ele define a felicidade como estando construída em cima de três grandes formas de bens, digamos assim. Três conjuntos de bens. O primeiro, que ele acha que é o mais, digamos assim, o mais duradouro, aquele que você deve, de alguma forma, ser mais atento, é o que ele chama de bens de personalidade. Está escrevendo no século XIX. Né? Já é um filósofo influenciado pelo romantismo. Ele já fala em personalidade, que é uma ideia que nasce no século XIX. Subjetividade é uma ideia que nasce no século XIX. A noção de verdade subjetiva aparece em Kierkegaard no século XIX. Né? Então, ele fala de bens de personalidade. Ele fala também que esses bens são de ordem inata. Ou seja, é aquilo que, de alguma forma, cada um de nós traz como características que definem o nosso temperamento, de
forma. Aí ele dá exemplos. Assim. Ele fala, por exemplo, principalmente à medida que o tempo passa, dependendo dos seus bens de personalidade, como ele fala, ou dependendo da forma como você os cultivou, cultivá-los é já um bem de personalidade, perceber isso, você pode, inclusive, atravessar a vida sem sofrer tanto. Eu entendo o que você falou um pouco nessa chave, certo? De você ser capaz de mesmo, inclusive ao longo da vida, com o amadurecimento, com os fracassos que acontecem, você ser capaz de perceber que você tem certos traços. Ele dá exemplos do tipo, você não ser uma pessoa que tem medo da solidão. Ele dá um outro traço que é você gostar de livros, você ter uma vida interior rica, que ele inclusive vincula à busca de conhecimento, né? Uhum. Depois ele fala do segundo tipo de bem, que ele chama de bens exteriores adquiridos, que são os bens materiais que a gente fala. Eles são importantes. Que é essa atração que nos fazem. É isso aí. Ele está falando isso no século XIX, né? Mas ele diz que os bens materiais eles são arriscados porque eles podem nos tornar escravos do trabalho. Ele fala assim, né? Nos tornar escravos do trabalho, na ânsia de querer adquiri-los a vida inteira. Né? Imagine se ele tivesse vivo hoje, ele teria visto que isso é mais claro ainda. E, por último, eu acho muito interessante, ele fala dos bens representacionais, que ele diz que são os bens mais volúveis, flutuáveis e arriscados, que é você buscar ser bem representado pelos outros, você buscar agradar os outros, claro. Você buscar ter uma reputação e buscar ter uma percepção em que os outros lhe achem legal. Eu acho que hoje, e o primeiro são os bens que ele acha melhor, tá? Eu entendi um pouco o que você fala numa esfera em que se a gente cultivar certas qualidades, a gente conseguir não ser tão devorado pelos bens materiais, se a gente não for tão devorado pelos bens representacionais, que hoje eu acho bem agudos, né? Redes sociais, por exemplo, número de seguidores, buscar engajamento, buscar ser amado, buscar retorno, isso tudo são bens representacionais. Eu acho que essas ciladas, elas existem praticamente desde sempre, né? Hoje elas são exponenciais e muito óbvias. Sim. Mas Schopenhauer é recente e outros viram, de alguma forma ou de outra, essas claras ciladas, né? Você cair, você não conseguir ser você mesmo porque você está tão entregue ao outro e tão preocupado com a opinião do outro que você vai se obrigar, você vai se aprisionar dentro de um lugar que você não cabe, dentro de uma... É o contrário Sim. do autoconhecimento. Realmente Sim. é o oposto do autoconhecimento. E o autoconhecimento também não significa egoísmo. Não significa eu. Não é isso. O autoconhecimento Sim. é simplesmente um entendimento dessa máquina complexa e poderosa, mental, espiritual, psíquica, emocional, e que nós somos. Espiritual também. Agora, os pensamentos negativos, que são o tema de hoje, a gente já está terminando, mas vamos tocar nisso, pelo amor de Deus. Né? Esses pensamentos negativos, eles vêm porque a gente cai nessas ciladas, porque a gente quer adquirir as coisas e não acha que aquilo é a felicidade, ou porque a gente quer ser, sei lá, alguma coisa que a gente não é e acha que a felicidade está fora da gente. Então, você acha que os pensamentos negativos tem uma raiz nessa busca de coisas que não estão em você? Olha, é assim, como no dia a dia eu pessoalmente não experimento tantos pensamentos negativos, eu não fico... Mesmo lendo Schopenhauer, hein? Não, porque o Schopenhauer não é um pensamento negativo. O Schopenhauer é uma avaliação do fato de que não é um pensamento negativo. O Schopenhauer, veja que quem, na verdade, definiu a função do filósofo como olhar negativo sobre a realidade foi o Hegel, que era, na realidade, um pensador otimista, digamos assim, grosso modo. Né? Mas o Schopenhauer é pessimista e misógino. Você vai discordar?
Não, eu não sei se ele era misógino, e esse tema aqui não me interessa exatamente, Tá né? bom. Ele era bastante esquisito, né? Aparentemente, até onde a gente sabe, era um cara bastante esquisito. Mas, assim, o pensamento do Schopenhauer é uma avaliação sobre o comportamento humano que é bastante, digamos assim, reforçado pelo mundo que a gente vive hoje, que é um mundo furioso, inclusive em busca de felicidade, em busca de Uhum. fórmulas, em busca de soluções simplificadas, né? Agora eu quero voltar ao que você falou. Se pensamentos negativos seriam resultado de a gente cair em armadilhas e, de alguma forma, não possibilitar que a gente viva aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Eu acho que sim, o mundo que a gente vive, ele apronta muitas armadilhas. Isso é falado já há muito tempo na filosofia, no mínimo desde a Grécia e Roma. Os estoicos chamavam atenção para isso, por exemplo, né? Uhum. De você não se deixar enganar, digamos assim, pelos cantos sedutores do mundo, né? O mundo lhe convidando para isso, lhe convidando para aquilo, e você querer agradar o mundo. Agora, eu não tenho certeza, Bruna, que todos nós, o tempo todo, só temos dentro de nós coisas boas. Você entende? Claro. Acho que a Eu gente é acho, muito complexo e tem um eu não pouco acho de que o ser tudo. humano, eu não acho que o ser humano é a priori nem um ser bom, nem um ser mau, nem Hobbes, nem Rousseau, né? Eu não acho Uhum. a priori que o ser humano é um ser a priori mau nem bom. Eu acho que a gente tem determinados comportamentos, a gente tem determinados impulsos que ao longo da história a gente os percebe, dada determinadas condições, e que a nossa época é uma época massivamente marcada pela tentativa de fazer de nós grandes consumidores, inclusive consumidores de versões narcísicas do ser humano, Sem que é dúvida. uma versão que tenta fazer do ser humano um ser, no fundo, lindo, que eu acho que o ser humano, no fundo, não é nada disso, nem lindo, nem perverso. Tem alguns que são mais maus, outros são mais generosos, São as entendeu? escolhas também, são as escolhas de cada um de nós, né? É, Que a gente claro. tá, que a gente tem essa palheta inteira de todas as cores dentro, mas a gente alimenta algumas e faz escolhas que definem mais alguns traços delas para nós mesmos, né? Sim, sim. Sem dúvida. Aí você pode dar tons assim, ou tons assado, certo? Mais para cá ou mais para lá. Mas eu insisto na ideia de que às vezes uma pessoa pode parecer muito otimista e, na verdade, ela pode ter comportamentos muito misóginos, como você falou, ou comportamentos contra o ser humano em geral, ou não Uhum. suportar o convívio de pessoas, entendeu? E, no entanto, tem um discurso super otimista. E você pode ser uma pessoa que tem um olhar, por exemplo, mais freudiano, que é um descendente de Schopenhauer de alguma forma, mas que foi alguém profundamente envolvido em fazer com que o ser humano conseguisse se entender um pouco melhor, ser menos alienado de si mesmo e, portanto, levar o ser humano, como dizia o próprio Freud, a trabalhar e amar razoavelmente. Então, Uhum. eu talvez veja isso de uma forma um pouco menos dicotômica. Eu não confio muito no otimismo e acho que o pessimismo, às vezes, sabe, tem aquela ideia de Nêmesis? Eu acho que o pessimismo pode tornar a vida parada, pode tornar a vida inercial, pode impedir que você consiga realizar coisas, pode fazer com que você invista pouco no mundo e nas pessoas excessivamente, né? Assim como o otimismo pode fazer de mim uma pessoa vaidosa, pode fazer de mim uma pessoa que acha que Tola. resolveu problemas, inclusive tola. Vaidosa e inclusive tola. Então, Uhum. acho que tem aí, como você bem disse, uma certa paleta de cores em jogo e a forma como você manipula essa paleta de cores vai fazer com que o quadro que você pinte seja mais assim ou mais assado. E algumas pessoas vão se identificar mais um tom sombrio, vão se identificar mais um tom colorido, sei lá. E por aí. Claro, e quanto mais conhecimento você buscou na sua vida, melhor você vai poder lidar e manipular essas cores para você mesmo, né? Pode Então, ser? eu Sim. acho que o caminho do conhecimento ele é uma grande solução e uma grande luminosidade para esse mundo, para essa nuvem escura que muitas vezes a gente coloca em cima da cabeça em situações como essa. Então,
ela deflagra todas essas ansiedades e depressões e pânicos e coisas que você citou. Infelizmente, a gente chegou no fim. E é muito interessante, eu quero fazer assim, uma rápida... que assim, eu sinto que a gente pensa muito diferente, mas é muito legal ver, e eu já te falei isso, como mesmo pensamentos diferentes, pensamentos que têm uma história construída em alguma coisa que a gente acredita ou se baseia, enfim, eles podem ter uma troca interessante, né? E isso, assim, isso no momento de tamanha polarização que a gente vive, eu acho legal a gente terminar falando sobre isso. Ou seja, eu acredito que a gente tem uma certa... Nós não somos pessoas parecidas, eu e você, mas não precisamos polarizar, a gente não precisa se... Isso é uma forma bacana de relacionar com as pessoas. De fazer conhecimento, inclusive. Exatamente, porque nem você é 100% certo, nem eu estou 100% certa, e não importa, né? A gente está tateando, a gente está buscando, a gente está aberto, inclusive, para novas influências, né? Isso mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E, bom, é uma pena, a gente tem que terminar um pouquinho antes, que você está com um compromisso, né? Marcaram uma reunião na FAAP. Tá ótimo. E eu preciso ir para a reunião já tem algum tempo, mas eu quis manter, claro, a nossa live, porque eu estava muito afim da gente trocar umas ideias. É por isso. Maravilha. Trocaremos outra. Vamos fazer outra live, porque eu tenho um tema que eu queria muito perguntar para você, mas não dá tempo agora. É gigante. Mas é muito interessante. Legal. A gente faz uma outra. Tá bom. Tá bom, obrigado, querido? Bruna, pelo convite. Super obrigada também. Adorei a nossa conversa. Até a próxima. Até a próxima. E, gente, muito, muito obrigado para todos vocês que estão aí fazendo comentários, mandando coisas, participando. Eu acho que a gente está aqui para tentar entender, se entender, entender mais o mundo que nos cerca e, de certa maneira, aliviar momentos complexos na vida de cada um. Muito, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você, Bruna. Tchau. Tchau, querido. Até Tchau. a próxima.